Oi pessoal, então, continuando a parte de porcentagem, né? Meu nome é Ricardo Souza, para quem não sabe, e essa é a segunda aula de porcentagem, ou percentagem, tanto faz, só que agora a parte de acréscimos. Se você nunca viu porcentagem antes, é melhor você ver a primeira aula e depois passar para essa aula de acréscimos e depois a aula 3 que vai ser de descontos, tá bom? Assim fica mais fácil de entender a matéria. Agora, se você já viu porcentagem, se você só entende a parte inicial e nunca entendeu acréscimos, descontos e coisas assim, então pode assistir a partir de aqui. Mas lembrando, se não entender, assista a primeira aula que ela vai fazer um pouco mais sentido, tá? Então, acréscimo é quando você tem alguma coisa que vai ser, como o próprio nome diz, acrescentada a algo ou algum valor anterior. Então, vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, o preço da água, o preço da conta de água, né? Sofreu, na realidade acho que quem sofre é quem paga, né? 70% de aumento, nesse caso sofreu mesmo, de acréscimo ou aumento, né? Às vezes eles usam a palavra acréscimo para a pessoa não se assustar muito, mas no final das contas é tudo aumento, né? Acréscimo, acréscimos, acréscimo. Antes era 5,20 por metro cúbico. Qual o preço atual? São valores fictícios, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Só para a gente poder calcular um exercício de porcentagem envolvendo acréscimos. Bom, então, como eu já falei na aula anterior, exercícios de acréscimos e descontos se traduzem sempre com o antes e o depois. Então, o antes era 5,20 por metro cúbico. E depois? Bom, depois eu não sei, mas o que aconteceu? Acréscimo de 70%. Então, para você resolver esse problema, você vai calcular primeiro 70% desse valor aqui, ó. Então você faz 70% ou 70 sobre 100 de, né, em matemática significa multiplicação, e 5,2. Eu posso jogar fora esse zero, porque ele não tem significância. Ele está depois, à direita da vírgula, né, e depois do 2. Ele é o último algarismo e está dentro dessa parte aqui, depois da vírgula, né? Então, depois da vírgula à direita, ele não tem valor significativo, né? Se fosse 520, você não poderia jogar fora o zero, óbvio, né? Porque o 520, o que acontece no 520? Não tem vírgula, né? Então, você não pode simplesmente jogar fora, senão ele vira 52. Agora, quando se trata do 5,20, 5,2 ou 5,20000, é tudo o mesmo número. Então por que se faz isso? Bom, se faz isso por vários motivos, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, que é o nosso caso, é porque envolve dinheiro. E no dinheiro você tem a casa de centavos, que sempre tem dois algarismos significativos. Tá? Agora, se você está usando uma régua que não tem milímetros, né? Que é aquela menor subdivisão, né? Então, para quem não sabe, você tem lá o centímetro, que é o espaço maior, e aí você tem os espaços menorzinhos intermediários. Aqueles espacinhos, né, entre um espacinho daquele e outro, isso é 1 milímetro. Agora, se você tiver uma régua que só tenha os centímetros, né, então, ou então tenha menos espaços, eu não sei nem dar um exemplo aqui, porque eu nunca vi régua assim, mas pode acontecer de você ter uma situação em que você só tenha 5,2, tá?
Mas não precisa se preocupar com isso, é só como exemplo mesmo para você entender por que se faz isso, tá? O importante é saber que não tem significância à direita do zero, né? Então, o nosso exercício, voltando aqui, ele ficou 70 sobre 100 vezes 5,2. Podemos cortar esse zero, simplificando, né? Ó, um zero de cima com o de baixo. E aí ficou 7 sobre 10, que também pode ser lido como 7 décimos. E 7 décimos é escrito assim também, 0,7. Lembrando que para fazer essa conta aqui de cabeça, basta lembrar que o 7, a vírgula está aqui, quando não tem nada. Porque se trata dos 7 inteiros, então não tem vírgula, ou você diz que a vírgula está oculta e à direita do número. Como você está dividindo por 10 e o 10 só tem um zero, esse zero faz com que a vírgula venha para a esquerda. Quer dizer, ela vai pular uma casa. Então fica 0,7. Agora, e se fosse 7 sobre 100? Você vai fazer o 7 aqui, a vírgula está aqui. Então ela vai pular uma casa, aí você coloca uma e a vírgula depois. Porque ela estava aqui, então acompanha. Pulou uma, pulou duas casas. Então vai ficar 0,07. Então aqui você pode apagar e aqui também. Então ela pula duas casas para a esquerda. Por isso que fica 0,07. Então, fazendo 7 sobre 1000, são 3 casas agora. Então vai ficar 0,007. Ou seja, a vírgula não estava aqui, ó. Aí ela pulou uma, duas, 3 casas. Porque aqui tem 1, 2, 3 zeros. Continuando. Então ficamos com 0,7, que é o 7 décimos, vezes 5,2. Igual. Então vamos montar a continha aqui. 5,2 vezes 0,7. Está errado colocar vírgula do lado direito ou do lado esquerdo? Não, tanto faz. Você pode colocar, desculpe, o x, né? O x da multiplicação aqui ou em cima, não tem problema, tá? O importante é que você saiba fazer a conta. A posição do x normalmente se coloca embaixo, à direita ou à esquerda, mas não há motivo para se preocupar com esse tipo de detalhe. Então vamos lá. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 5, 35. Mais 1, 36. 0 vezes 2, 0, né? Lembrando que você coloca o sinal de mais aqui para lembrar que tem que pular a casa. E 0 vezes 5 dá 0 de novo. Resultado: 4, 6 e 3. Falta a vírgula, né? Então, a vírgula lá em cima no 5,2, para chegar no final do número, ela salta uma casa. Aqui também salta mais uma casa. Portanto, são duas casas. E aqui também, você coloca a vírgula à direita do número, ela vai pular uma, duas casas. Então o resultado final dá 3,64. Quer dizer, resultado final dessa conta, né? Mas lembrando que não é o final do número, o final do exercício como um todo, né? Agora vem a parte mais fácil, porque se o preço da conta sofreu 70% de acréscimo, então é claro que o resultado tem que ser maior do que 5,2. Não se esqueça disso. Então 3,64 é só a parcela do aumento. Então qual que vai ser o preço final? Vou aproveitar aqui a conta, ó. 3,64 mais 5,2 ou 5,20, né? Tanto faz. Agora a gente vai somar esses dois números aqui. 4 mais 0 são 4, 6 mais 2 são 8, 3 mais 5 são 8. Então dá 8,84. Então, resposta. Antes da resposta, você tem que colocar o cálculo de como que foi feito, né? Então, você pode colocar assim:
5,20 mais 3,64, que é o aumento, vai dar 8,84. Né? Depois que você fez a conta, você transfere para cá. Agora sim a resposta. Resposta 8,84 por metro cúbico. E acabou. Outro exercício de acréscimo, pessoal. Dessa vez é um tipo de exercício que o pessoal que presta concurso tem mais costume em ver esse tipo de problema aqui. Então, num certo país, a gasolina custava R$2, né, o litro, obviamente, ou o galão, né, se for, não importa, né, se é o litro, o galão, custava R$2, uma certa quantidade. E foi reajustada 2 vezes. Na primeira vez em 10% e na segunda vez em 20%. O problema é saber qual o novo preço. Então, primeiro, vou fazer uma tabelinha aqui. Antes custava 2, cifrão 2. Daí, após o primeiro aumento, ganhou 10% de acréscimo, né? E no segundo aumento ganhou mais 20% de acréscimo. E o detalhe é o seguinte, é bom ir se acostumando com os termos, né? Em texto de jornal, em muitas situações, quando o governo dá um aumento, ele fala que foi reajustada. Né? Eles evitam usar a palavra aumentada, né? Aumentou, mas eles usam a palavra reajustada, acho que é para diminuir o impacto, né? As pessoas não ficarem muito chateadas com o governo. Mas isso acontece. Na prática foi aumentada. Então, o problema tem 2 etapas, né? Já que ele tem 2 acréscimos. Primeira coisa, posso somar esses 2 aqui e fazer o cálculo de uma vez? Não, não pode fazer. Se fizer isso, está errado. Vai dar errado, porque aqui é um tipo de sistema chamado de juros compostos, que mais para frente você vai entender o que é. Tá? Se você está vendo pela primeira vez, não faça isso. Simplesmente não faça isso. Depois você vai entender por quê. Tá? Então, o problema ele se resume a 2 etapas. Primeiro você calcula o preço aqui, né? Ele vai custar um certo valor aqui. Depois que você calcular esse valor misterioso, aí você vai fazer um novo aumento, só que agora é de 20%. E aí você vai ter o valor final, né? O preço novo que o problema está pedindo para você. Tá? Aí você vai acrescentar aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Como sofreu um reajuste de 10%, né, na primeira vez, então é 10% de 2. Corta 0 embaixo com 0 de cima. Vira 1/10 vezes 2. 1/10 é 0,1 vezes 2. Uma observação. Não é necessário fazer essa parte aqui. Tá? Eu só estou fazendo nessa videoaula para ficar mais didático, para você entender de onde vieram as coisas. Tá? E aí, se você fizer 0,1 vezes 2, você vai descobrir que dá 0,2 ou 0,20, como queira. Tá? Então, 0,20 não é o preço final ainda, é o acréscimo que vai ser colocado aqui, ó, 0,20. Como custava R$2, aí você faz 2,00 mais 0,20, que vai dar R$ 2,20. Mas não acredite em mim, faça a continha. 2,00, vírgula em cima de vírgula, né? 0,20. E aí você vai somar. Então dá 2,2. Então esse primeiro valor é 2,20. Ou seja, após o primeiro acréscimo, o preço da gasolina subiu para 2,20. Agora vem a segunda parte. Então, na segunda parte, você vai pegar esse preço novo de 2,20 e acrescentar 20%. Então, o que é 20% de aumento em cima de 2,20? Primeiro você faz o cálculo da parcela
20, opa, só um minuto que ficou muito torto aqui, preciso apagar, corrigir, 20% vezes 2,20 ou 2,2. Novamente, ó, simplificando aqui, ó, um zero de cima com um zero de baixo, fica 2 décimos, que da mesma forma que no exercício anterior, né, 2 décimos se escreve assim em algarismos decimais, né, em números decimais. E vezes 2,20, que eu estou copiando apenas esse número aqui, 2,2 ou 2,20. E agora a conta que a gente tem que fazer é essa, 2,20 vezes 0,2. Então eu vou pegar aqui embaixo, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Agora vem a fileira do zero, né? Pulo uma casa, vai ficar 0, 0, né? Porque 0 vezes 2, 0, 0 vezes 2, 0. 4, 4, 0. Como agora a gente tem que contar a quantidade de casas que a vírgula pula, uma, duas casas. Então falta colocar vírgula. Começa aqui, pulou uma, pulou duas casas à direita, então dá 44 centavos. Então 44 centavos é o valor que vai ser somado ao valor de 2,20. Não é o preço final ainda, obviamente. Então para calcular o preço final, você vai fazer 2,20 mais 0,44, resultando em 2,64. Ou seja, esse agora é o preço final, 2,64. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volto a repetir, não se preocupe, porque esse tipo de exercício é muito comum e você ainda pode ver muitos outros exemplos aqui nessa videoaula, nessas videoaulas que eu estou colocando aqui na internet. Não se preocupe que dá para treinar bastante. Eu ainda vou colocar mais exemplos e vai ficar mais fácil de entender por que os exercícios são feitos dessa forma, tá? Mais outro tipo de situação, gente, que você pode encontrar quando fizer exercícios de acréscimos de porcentagem. Bom, eu resumi ao máximo o exercício, o título, o enunciado do exercício, só para você entender uma coisa. Existe uma regra prática quando se trata de acréscimo e de desconto. Nesse caso eu vou escrever a regra prática, né? Vou ensinar a regra prática. A regra prática consiste em você achar um número que uma vez que você multiplica esse número, o número que você quer aumentar por esse número que você vai multiplicar é um fator, você chega na resposta em uma linha, tá? Mas primeiro precisa entender como que funciona essa regra prática, tá? Então, quando você calcula um acréscimo de 20% sobre 100, não importa o que seja, sobre 100, tá? Você faz em duas etapas, você faz 20% vezes 100. Então, cortando os zeros, ó, corto 2 zeros aqui embaixo com 2 zeros aqui em cima. Então fica 20 vezes 1, que é igual a 20. E 20 dividido por 1 é 20. Em seguida, você pega o 100 e soma com esse 20 aqui. E aí o resultado final é 120. Agora, observe o seguinte. Vou até mudar a cor. Esse 120 e o 100. Se você fizer a simples continha aqui, 120 dividido por 100, corta um zero com um zero, fica 12 dividido por 10. Então vamos fazer a conta aqui, vamos montar a conta de dividir. 12 dividido por 10. Cabe 10, né, dentro do 12. 1 vezes 10, 10. Para 12 sobra 2. Para continuar a conta, né, como não tem mais ninguém para baixar, então você inventa um zero aqui e põe uma vírgula aqui. Agora dá para continuar fazendo 20 dividido por 10, que são 2. 2 vezes 10, 20. Para 20, nada. Então deu 1,20.
Agora, se você já percebeu, ótimo. Se não percebeu, eu vou explicitar aqui, ó, vou escancarar o segredo aqui para você. 1,20 e aqui tem 20%. Olha o outro caso, ó. No outro caso, 50% sobre 100. Se não entendeu, não tem problema. À medida que eu for fazendo, você vai acabar entendendo, tá? Não tem problema, não tenha pressa. Só presta atenção num outro exemplo. Então, mais 50% sobre 100 também. Então, o que vai acontecer? 50% é 50 sobre 100 vezes 100. A gente corta esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. A gente pode simplificar. Então, fica 50 vezes 1, 50. Dividido por 1, dá 50. Agora, a gente pega o 100 e soma com o 50. O 100 era o valor antigo, mais o 50, que é a parcela de aumento. E ficamos com 150. E daí? 150 é o preço novo. 100, preço não, é o valor novo. E 100 é o valor velho. Então, novamente, se a gente fizer o mesmo que nós fizemos no exercício anterior, o valor novo, 150, dividido pelo valor velho, 100, vai dar 1,5. Então, repito, 1,5, 50% de aumento. Será que é coincidência que ficou esse 5 aqui? Porque tem um 5 aqui, e aqui 2 e aqui ficou 2? Não, não é coincidência. Mais dois exemplos agora. Acréscimo de 25% sobre 100. Então, se a gente for montar, 25 sobre 100 vezes 100 igual a 25. Em seguida, na segunda parte, você faz 100, que é o preço anterior, mais 25, totalizando 125. E se você fizer 125, que é o preço novo, dividido por 100, que é o preço velho, se fizer essa continha, dá 1,25. E aí eu volto a frisar. Mais uma vez, eu vou marcar 1,25, 25%. Entendeu? Vou dar mais um exemplo. O que aconteceria agora se a porcentagem fosse um pouquinho menor, né? Nesse caso, 3%. 3% é 3 sobre 100, vezes 100. Corta, corta, resulta em 3. Na segunda parte, você pega o preço anterior, desculpe, o valor anterior, né? Mais o aumento, o acréscimo. Então, isso dá 103. E se a gente fizer mais uma vez o preço novo dividido pelo preço velho, 103 dividido por 100, isso vai dar 1,03. E aí, compara 1,03 com 3%. Tá entendendo? Então, a regrinha prática significa o seguinte: se você pegar a porcentagem e transformar num número decimal, quando você estiver trabalhando com acréscimo, basta você somar 1. Não entendeu? Bom, se não entendeu, presta atenção aqui. Nesse caso, mais dois exercícios, né? Então, agora eu vou fazer o cálculo do fator direto, da regrinha prática. Olha só, 42%, se você dividir por 100, né, como foi feito aqui, simplesmente dividir por 100, 42% é isso aqui. Se você calcular isso, ó, como tem dois zeros aqui embaixo, a vírgula que está oculta à direita, ela vai passar duas casas para a esquerda, então ela vem para cá. Então vai virar 0,42.
E aí em seguida você faz mentalmente 0,42 mais 1, porque se trata do acréscimo. Então pode-se entender que na regra prática você soma 1 para poder calcular o fator. Então isso vai dar 1,42. Então 1,42 é o fator, não é o resultado final ainda. Esse é o fator que você vai ter que multiplicar. E aí você multiplica sobre o valor que tem no enunciado. Como nesse caso é 100, então você vai fazer 100 vezes 1,42. E agora, como o 100 tem dois zeros e você está multiplicando, a vírgula vai passar duas casas para a direita. Então o resultado final é 142. Só que essa parte aqui do cálculo do fator, você pode fazer mentalmente, uma conta de cabeça. Então vamos fazer agora nesse caso, assim. Então vamos lá, ó. 98% é 98, vai ficar em cima, sobre 100. Muda duas casas a vírgula para a esquerda, vai ficar 0,98, que você vai somar com mais 1, por se tratar da regra prática do acréscimo. E isso vai dar 1,98. Então, 1,98 é o fator que você vai ter que multiplicar por quem? Pelo valor que você está querendo acrescentar. Esse é o valor que vai sofrer o aumento. Então, você multiplica o fator pelo aumento. Então, fica 100 vezes 1,98. E isso resulta em 198. Se você não está craque ainda com contas com vírgula e com zeros, dê uma olhada nas contas de multiplicar com múltiplos de 10 e nas contas de multiplicar com vírgula. Tá? Depois você vai ver que está online lá também no mesmo site. Tá? Então voltando, esse aqui já é o valor final. Então você pode fazer esse tipo de conta de cabeça. Aí você pode estar dizendo assim, mas você colocou todos os exercícios com 100, aí fica um pouco mais fácil, né? Algumas pessoas vão estar dizendo isso. Eu sei, mas você tem que entender que isso aqui é uma videoaula e existem pessoas com os mais variados níveis de dificuldade e de aprendizado anterior. Então, primeiro a gente coloca um exercício um pouquinho mais simples, tá? Se bem que os exercícios são iguais, eu só coloquei o mesmo número para entender, para ficar didático. Agora, no próximo passo, eu vou colocar valores variados. Mais alguns exemplos, agora com números variados, né? 120, 203, 13 e aqui 20. E todos sobre acréscimo, usando aquele fator que eu acabei de explicar. Então, vamos lá. 36%. 36% é 0,36 mais 1 vai dar um fator de 1,36, que você vai multiplicar por 120. Então, o problema agora de acréscimo se resume a uma linha. Então, voltando, você vai ter que encontrar o fator. Esse é o fator multiplicativo. E ele vem da porcentagem. Quando se trata de aumento, você vai somar 1 mais a porcentagem transformada em número decimal. Falei grego? Vamos lá, vou explicar de novo. 36 sobre 100. Fazendo a continha, você vai encontrar 0,36. Quando eu digo fazendo a continha, é claro que você não vai estar usando a calculadora, né? Porque usar a calculadora nesse tipo de aula é se enganar. Você tem que fazer a conta lá no papel mesmo. Tá? Então você vai montar 36 dividido por 100. Aí não dá para resolver. Então o que você faz? Inventa um zero aqui e compensa com outro 0, aqui. Então vai dar 3 vezes 100, 300 para 360 sobra 60. Como não tem mais ninguém para baixar, você inventa um zero, vai dar 6. 600 dividido por 100 dá 6. 6 vezes 100, 600. Para 600 nada. Está aqui o 0,36. Tá? Eu quero que você monte a continha e resolva. Se você não tem prática, faça. Assim você vai estar treinando
E matemática, física e química é treino. Se você não treinar, você não vai aprender. Você precisa treinar. Como você está agora, provavelmente você está sozinho aí, ninguém está vendo se você errar, não precisa ter vergonha. Você está sozinho. Mas faça os exercícios, tá bom? Então, voltando, deu 0,36. Soma 1, o fator está aqui, ó, 1,36. Então, o preço reajustado, você vai fazer agora uma outra continha, né? Essa você pode fazer no papel mesmo. 1,36 vezes 120. Então, vou fazer aqui no cantinho aqui embaixo. 120 vezes 1,36. Como tem 3 algarismos aqui, ela vai ter 3 linhas. 6 vezes nada, 0. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 1 vezes nada, nada. Então pulo uma casa, vem para cá. 1 vezes 2 são 2. E 1 vezes 1 dá 1. Resultado, 0, 2. 7 mais 6, 13. Vai 1, mais 3, 4. Mais 2, isso aqui é um 2, tá? Dá 6. E aqui só tem 1. Agora falta a vírgula, né? Daqui para o final do número são 2 casas. Então, 1, 2. 163 e 20. Então, o resultado final é esse aqui, ó. Então, se você prestar atenção, o que demora-se mais para fazer é a continha. Tá? O fator, ele é razoavelmente rápido. Mas a continha, quando tem números um pouco quebrados, né? Aqui, apesar que aqui não é tão quebrado, né? O fator que ficou quebrado. Mas quando envolve vírgulas, aí você gasta um pouquinho mais de tempo aqui. Olha esse caso aqui agora, ó. Esse é interessante porque o fator, ele vai ficar um pouco diferente nesses 2 últimos exercícios aqui, ó. Por quê? Se você fizer 120, você vai fazer mentalmente, né? 120 dividido por 100. Se você fizer isso, você já encontra 1,2. Ah, então esse aqui é o fator? Não, porque você tem que somar 1. Então, 1,2 mais 1 dá 2,2. Então o fator agora, ó, é 2,2, que você multiplica por 20. Então, toda vez que a alíquota de porcentagem for igual ou maior que 100, esse fator aqui ele vai ser igual ou maior que 2, que é o caso. Então, nesse caso, ó, só para você ter uma ideia aqui dos 700%, quanto que é 700% dividido por 100? Ou melhor, quanto que é 700 dividido por 100? 7, correto? 7 mais 1 dá 8. Então, o fator agora é 8 vezes 13. E nesse caso aqui, voltando, ficamos com 2,2, que é o nosso fator, vezes 20. Zero vezes 2 dá 0, 0 vezes 2 também dá 0. 2 vezes 2 são 4, 2 vezes 2 também são 4. Então vai dar 0, 4 e 4. Como tem uma vírgula aqui, e daqui para cá tem uma casa, então a vírgula aqui vai pular uma casa, vai ficar aqui no 44, que é a resposta final, 44. No caso do 8 vezes 13 é a conta mais fácil que antes, porque não tem vírgula e dá para fazer de cabeça. Lembrando que você separa o número em 10 mais 3, que é o mesmo que 13, e faz 8 vezes 10, 80. 8 vezes 3, 24. 80 mais 24, 104. Então, se alguma coisa que vale 13 sofrer um acréscimo de 700%, significa que ele vai valer 104 no final. E acabei invertendo a ordem do exercício, né? Era para ser o último. Bom, para finalizar essa parte,
75% sobre 203. Então vamos calcular o fator. 75 sobre 100 vai dar 0,75. Soma 1, 1,75, que você deve multiplicar por 203. Fazendo isso, você vai descobrir o valor final. Então, fazendo a continha, eu já estava resolvendo aqui. 5 vezes 2 são 10. 7 vezes 3, 21. Vão 2. 7 vezes nada, nada. Mais 2, 2. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Somando, dá 5, 2, 5, 5 e 3. Como tem duas casas aqui para a vírgula chegar no final do número, aqui precisa pular duas casas também. Então a vírgula fica entre o 5 e o 2. Resultado final, 355,25. Então, esse aqui já é o resultado final, assim como o 104 já é o resultado final. Então fica muito mais rápido fazer conta usando esse fator. Se você não entendeu ainda, não tem problema. Repita, assista novamente o vídeo e preste mais atenção. Preste atenção também se a sua dúvida, talvez ela não esteja na conta de multiplicar, ou ainda na conta de dividir. Porque esse tipo de conta é muito importante você saber fazer antes de ter esse tipo de aula sobre porcentagem. Então, se você tiver dúvida, acesse a parte da videoaula que ensina a fazer contas de dividir, ou então contas de dividir dividido por múltiplos de 10 e múltiplos de 100, de 1000, etc. Tá bom? No caso da conta de multiplicar, tem aula específica sobre multiplicação. Então, tanto multiplicação por números inteiros, quanto números do tipo 0,000803. Números horripilantes como esse, né, para muita gente. Ou então 3,104, tá? Multiplicando. Então você vai ver que não é o bicho de 7 cabeças que aparece, tá? Importante é treinar apenas. Bom, a seguir, na sequência tem as aulas de porcentagem, né? Porcentagem 3 vai ser a parte de descontos, tá? Então na parte de descontos, você vai poder fazer um cálculo semelhante ao cálculo de fator, mais para o final da aula, né? Inicialmente eu vou explicar como que você faz para calcular o desconto em um produto, uma calça, um tênis, ou um computador, ou qualquer coisa que você vá comprar e sofrer um desconto. Só que o método inicial ele tem duas etapas. Em seguida eu vou usar a regra prática, que aí fica 1 menos a porcentagem, né? Como a gente fez aqui. Aqui fica 1 mais, né, a porcentagem. E no caso do desconto fica 1 menos a porcentagem. A porcentagem depois de ser transformada em número decimal. Então, só recapitulando, 30% é 0,3, 75% é 0,75. Então, no caso do desconto, 1 menos 0,3 vai te dar 0,70. Então, esse passa a ser o fator. E no caso do 0,75, 1 menos 0,75 vai te dar 0,25. Esse é o fator no caso do desconto. Tá ok? Então, até breve. Tchau.